Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando buscar criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme Bicho de Sete Cabeças. Um filme bem importante para adolescentes se você viveu os anos 80. Então, pegasse esse filme como um marco. É um filme muito interessante, com muitas coisas legais pra gente discutir. E antes de a gente entrar nesse assunto, nós estamos aqui hoje com o Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken. Enfim, um filme cinema nacional, né? Uma história verdadeira e que história, hein, rapaz? O filme foi dirigido... Ele é um filme nacional, como o Duca disse. Ele foi dirigido pela Laís Bodansky. Laís Bodansky. Eu tive a oportunidade, na época que eu meio que fazia freelas ali na Band, entrevistá-la para um projeto e tal. Assim, cara, eu gosto muito do trabalho dela. Não era eu o entrevistador, na verdade eu tô até dizendo, eu tava trabalhando como câmera, enfim, mas numa entrevista com ela. Gosto do trabalho, gosto do filme e quero saber mais da galera que trabalhou, porque agora é diferente do que na época. Na época eu acho que eu nem editava, anos 2000, 2001, se eu não me engano. Eu não editava, flertava ali e tal, mas não era editor. Então, rever isso tudo, ressignificar isso tudo é bem legal. Mas continua aí. Laís Bodansky, diretora. A Laís Bodansky é a diretora do filme. O filme foi escrito, né, como roteiro pelo Luiz Bolognese. E ele tem baseado numa história real, que é baseado num livro, né, do Carrano. E ele é um filme também, tem uma outra curiosidade, é que ele foi editado por uma mulher também. Acho que é o primeiro filme que a gente pega, se eu não me engano, que foi editado por uma mulher. Na nossa série de episódios até aqui, eu acho. Mas ela não é nacional, ela não é brasileira, né? Ela é a Letícia Caudulo. Eu acho que ela é uma italiana. Oh. Pela escrita do Letícia, porque é tipo Letícia, com Z, Letícia. O filme é de 2000, o filme já tem 20 anos, mas ela seguiu editando a vida toda dela, uma excelente editora. Ela tem uma sequência de coisas, tipo, a carreira dela é incrível. A quantidade de coisa que essa mulher editou é incrível mesmo. Tipo, ela editou bastante coisa. E ela 20 tem anos, filme... né? A gente contando aí 20 anos de trabalho. E ela edita há muito mais tempo, né? Obviamente. Claro. Tipo, ela tem coisas de 1996, enfim. Tipo, ela tem bastante tempo mesmo. E tem muito filme. Tipo, e o que eu acho interessante dela é que, assim, eu não acompanho muito a carreira dela, mas eu dei uma olhada no IMDb, dei uma olhada nos filmes, alguns já tinha visto. Tem de tudo. Tem, tipo, curta-metragem, documentário, vídeo corporativo, filmes, longas. Documentários realistas, tipo, de tudo, cara. Tipo, um range de uma profissional da edição de altíssimo nível. Sim. E vai sair um filme agora de 2020, ou tá saindo um filme de 2020 também, editado por ela. É especial esse filme porque ele é um filme dirigido por uma mulher e editado por uma mulher e um filme nacional. Então ele ganha 3 pontos na nossa... Com certeza. A gente estava devendo, estamos aí no 16º episódio, né? Não que a gente não se preocupasse, a gente sempre exalta e, lógico, enfim, a gente faz questão. Mas aqui fica aí, acho que o que encabeça, e aí com todas essas estrelas. E a coisa do nacional também. Cabeças. Exatamente. Boa. Fazendo um trocadilho aqui. Mas, e uma coisa interessante também é que, lógico, antes da gente começar no assunto, obviamente, como sempre, esse podcast, esse episódio vai ter spoiler. Então, se tu não assistisse o filme, enfim, por sua conta e risco, a gente não quer estragar a tua vivência, né, de assistir, mas a gente tem que apontar várias questões específicas e falar da trama e tal. Mas também, assim, um dos motivos pelo qual a gente escolhe o tipo de filme que a gente quer analisar é um pouco do trabalho da edição, né? Sim. Tipo, um pouco do trabalho do corte. Se o corte está ajudando a contar a história para esse pulo, esse é um primeiro ponto para a gente trazer esse filme para cá. Mas também existe um fator que é você, ouvinte, se você vai conseguir ouvir vendo o filme, se você vai conseguir acompanhar, achar o filme. Porque às vezes a gente recebe mensagem de gente, vocês podiam falar sobre o curta do amigo lá que fez um curta da Patagônia, que só ele viu. Então, tipo assim, nem tem esse filme disponível, em cartaz. Né? Então a gente sofre desse lance de pegar um filme que seja popular ao ponto das pessoas poderem assistir, mas ao mesmo tempo um que de fato cumpra a função do nosso podcast. Então, levantando essas questões, vamos direto para o nosso assunto. O Bicho de Sete Cabeças, ele é um filme de 2000 e tem uma questão que eu já logo de cara levanto poucas vezes a gente pegou um filme que fosse tão obra audiovisual propriamente. Sim. O que rola? Porque, assim, uma coisa é você contar a história
baseada num roteiro. Você pega o roteiro, lê esse roteiro, transforma aquilo numa estrutura visual, né, com storyboard, sei lá o quê, filma, monta, corta, renderiza e pronto, tá lá seu filme. Né? Outra coisa é você, nesse meio tempo, propor informações que não necessariamente estejam escritas ou não necessariamente sejam parte da contagem da história, Sim. mas façam parte do storytelling visual que a obra cinematográfica sempre se propôs. Vou tentar melhorar um pouco a minha explicação. Em termos teatrais, a gente está muito acostumado com o simbolismo através da explicação lógica cênica. Então, é uma porta que você abre apenas com a maçaneta voando, ou é uma bandeira que represente um navio, e a plateia meio que acostuma a contar a história através desses elementos meio fantasiosos pela natureza do teatro, ou pela natureza da dança, ou pela natureza da pintura, enfim, outras áreas da arte cênica, que você pode contar essa história através de simbolismos e simbologias que precisam ser necessariamente colocadas como recurso. Porque é diferente da gente analisar o Mother, por exemplo, que tem toda uma história sendo contada e que tem um elemento que representa um símbolo dentro daquilo. Sim. Nesse caso, eu acho que é um filme completamente diferente do que a gente já viu, porque ele não tem elementos que correspondem a um símbolo. Ele é como linguagem simbólico. Então, uma coisa que a gente já nota de cara, que é diferente do resto dos filmes que a gente analisou, ele é lotado de inserts. Porque para terminar de contar a história, além de você acompanhar o personagem, ela também faz uma pausa para te mostrar determinadas coisas que não necessariamente tem a ver com a história do personagem, mas tem a ver com a contagem daquela história desse personagem. Ou seja, não é que aquilo existe no plano da realidade do personagem, mas aquilo existe na contagem dessa história. Poderia dizer mas acho que poderia dizer que até para ajudar no contexto, né? Trazer em pouco tempo uma informação de contexto, imagem, no caso, som, letra, que vem muitas vezes na trilha. Eu acho que isso faz você criar um universo em volta de tudo que a gente está vendo. Faz sentido? Faz. E tem uma questão que é assim, no cinema a gente não está muito acostumado a propor atmosferas outras ou propor simbologias outras que fujam da estética já pré-estabelecida. Porque o que acontece? Quando você estabelece uma estética do personagem, é um filme realista, em que as coisas são realistas, a tendência é que a gente siga nesse padrão e não quebre nenhum desse código, para que a plateia não faça esforço para poder entender a história. Então, a comédia nonsense está mais acostumada com isso. A gente pode pegar o exemplo, por exemplo, do Monty Python. Sim. O Monty Python tem uma cena, acho que é no Santo Grau lá, eu acho que é no Santo Grau, se eu não me engano, na vida de Brian, já não lembro mais, mas tem uma história que o filme vai narrando e, de repente, mais ou menos do meio para o final, vem uma equipe do FBI da Inglaterra, né, e eles trancam, e do nada, é um filme de época, né, no período super antigo, e eles cortam, e os caras são presos, e o filme termina. Você tem um elemento que não é realista, de um período histórico antigo sendo colocado no mundo atual, quebrando o código pré-estabelecido. Então, se você pegar outro filme, por exemplo, O Labirinto de Fauno, o Labirinto de Fauno tem aquela criatura faz parte da realidade do filme, né? Aquilo é a estética do filme. Então, você precisa corroborar, a plateia vai comprar essa ideia. Eu entendi que a história do filme é essa. Então, pouco se vê filmes que propõem quebras de estéticas como linguagem mesmo, como uma proposta de linguagem. E eu acho que esse filme é o mais perto que a gente tem desse argumento até o presente momento. A gente ainda vai falar sobre um filme lá na frente, o Lawrence Anyways, que é um filme que está citado. Esse também é um filme que faz isso. Ele propõe uma ideia visual que não precisa estar dentro da história do personagem, como uma passagem, não só apenas como passagem de tempo ou established shot, não é uma cena da cidade para te mostrar que ele está na cidade. Não, é um momento de pausa para você ver um monte de fios entrelaçados, que são momentos em que está sendo contada a história de que os fios do personagem então vão se
entrelaçar. E aquela cena não tem a ver com o personagem, não é porque ele tá olhando para a cidade. É simplesmente uma ideia da pessoa tentar te dizer que esse é um momento de pausa, é o que eu quero o espectador pare e pense no que ele acabou de ver. Sim. Então eu acho esse filme muito brilhante nesse sentido. Eu gosto muito também, a gente conversou exatamente como você disse sobre a coisa do insert como ferramenta ali, e é muito isso, assim, muitas vezes são efeitos até duvidosos, talvez, assim, para algumas pessoas e tal, mas é sempre trazendo... Eu gosto de tudo, tá? Que fique claro aqui, eu particularmente gosto muito de tudo que eu vejo ali, mas essa coisa de descolar, né, de tirar um pouco do lugar, mas como você falou, sem que você... como é que você disse? Sem que você saia do ambiente, assim. Na verdade, você descola. É como se você, sei lá, fazer uma analogia que talvez nem seja melhor, mas aquela imagem de quando a gente sai do corpo dormindo e você sabe o que está acontecendo, mas está ali perto. Acho que o filme tem essa coisa. E fora, aqui com a licença poética, fora a doideira, né? Acho que é muito bem interpretado, bem colocado essa coisa da ilusão, dos elementos sonoros, da repetição de voz. Então, ninguém está aqui para julgar se é assim, se não é, quem fuma, quem não fuma. Não é sobre isso, mas trazendo de um jeito mais popular da ótica mais pop, assim, da nossa explicação, eu acho que é muito legal, assim, o que a gente vê no resultado como um todo, porque acontece muitas vezes, né? Muito Sim. tempo, assim, tem coisas que acontecem o tempo... Na verdade, tem coisas que acontecem o tempo todo, né? E de formas diferentes. São muitas escolhas ali, na verdade. Então, eu gosto muito, acho importante demais e vale, se você aí, ouvinte, ainda não viu o filme, reparar nisso. O que eu acho incrível é essa proposta estética mesmo. É uma proposta estética de estabelecer, ok, agora a gente vai passar por isso. Se você for pensar que a gente conhece muito desses atores das novelas, por exemplo, né? A novela brasileira é bem famosa no mundo todo. E a novela tem uma tendência de interpretação e de postura, de mostragem de história muito realista, naturalista. Né? Ou seja, você tem uma realidade que acontece no tempo e no espaço e ela é representada tal qual aquilo fosse de verdade. Sim. Ainda que o movimento de interpretação e criação cênica naturalista realista só possa ser, né, no aspecto mais acadêmico possível, aplicado a um período histórico vinculado ao realismo naturalismo, né, 1900 e pouco, né, você tem interpretações de filmes que são chamados assim de época com interpretações realistas, o que não faria muito sentido você pensar que vou fazer um filme sobre a era medieval, só que eu vou dar uma abordagem naturalista realista. E essa proposta de naturalismo-realismo não só veio da Stella Adler, principalmente, e do Stanislavski, como uma forma de fazer cinema, mas ele, na verdade, setou o cinema para sempre. A gente praticamente não consegue fazer cinema que não tem essa abordagem realista naturalista. Parece que virou uma estética, e é por isso que eu estou trazendo esse assunto do teatro nesse momento, porque o teatro, você tem interpretações de peças realistas, mas você também tem interpretações absolutamente abstratas, com interpretações barrocas, se é que existe alguma coisa assim, mas tipo uma coisa nonsense, né? O cinema, ele tende a ser muito preso à realidade. E esse filme, por se tratar de uma história real, e por se tratar de uma história de viagem de drogas, ou seja, você poderia ainda ter uma licença poética de elaborar uma coisa visualmente ainda mais, assim, ela escolhe fazer numa narrativa de contar a história. Então, para tentar exemplificar e não parecer que estou muito louco, vamos tentar pegar o filme aqui em 14 minutos e 49 segundos, dentro do player que eu achei... Aqui, eu não sei como que a gente vai fazer. Aqui no Brasil, pelo menos na data que foi gravado esse episódio, a gente checou e estava disponível para aluguel e compra no iTunes, né? Bom. iTunes Movies ali, sei lá como é o nome, eu sou fã e não sei o nome. Enfim, no iTunes está disponível para você alugar e comprar. Tá. Mas a gente acho que está no YouTube aqui, enfim, a gente consegue ter nosso player. Acho que esse lugar a gente vai acabar casando. Eu falo a cena. A cena é que o personagem, ele acabou de ir para casa da garota que pagou o suco, né? A mulher que pagou o suco para ele. E ele estava lá ajudando ela, enfim, ele tá meio que se enturmando com os amigos dela. Sim. Rola uma sequência de cenas, uma sequência de montagens de amizade, né? Assim... Uma coisa importante, lembrar que esse filme ele é de 2000,
né? Então ele não é um filme digital, né? Completamente digital, como se você for pensar num filme ser feito hoje, né? Então ele tem uma pegada bem crua na montagem. Né? A montagem ela é crua. A forma de contar a história na montagem ela é muito crua. Você tem poucos takes, digamos assim, né? Não é como você ter um filme digital, hoje você tem 66 takes de um lado, 66 takes do outro. A impressão que dá é que você tem um material bruto muito acurado e já muito certo, sabe? Não é uma quantidade enorme de coisas que a editora pôde ficar escolhendo até ver a melhor ideia, no sentido de quantidade. A impressão que dá como espectador é que o filme ele foi filmado pronto, sabe? Porque ele é muito cru. Pronto para encaixar, né? Exatamente, a montagem está muito ali, seguindo o roteiro, quer dizer, com mudança ou não, mas o montador vai justamente pegar ali o que é na ordem que foi escrita, o que está gravado, quase o in-out. Achou o timing, tá pronto, né? A sensação que a gente tem é essa mesmo. Aí tem uma sequência que é quando ele tá entrando na casa, 13 minutos e 48. Tô nela. Vai ser uma cena em que ele vai cruzar na frente da câmera e a câmera vai andar atrás dele pra ele sentar lá. Então eu vou soltar daí, beleza? 13 e 48. Peraí, tá. Vamos lá, 1, 2, 3 e então, foi. Assim, já. Aí ele foi, a câmera acontece, aí a câmera senta com ele, né? Ele senta, a câmera senta. E você vai ter uma sequência uma sequência de montagens suaves, devagar, né? Tipo, cada take são takes longos, lembra que é um filme de 2000. Uhum. Então, cada take é um take parado para se estabelecer tudo que você precisa enxergar na frente da câmera. Aí você tem vários inserts, as câmeras se movimentam, e ele começa a contar uma história através dessa montagem de que esse elemento... Tipo, são amigos se divertindo, né? Então a câmera vai de um lado, vai para outro, a câmera se mexe, mostra o prato, volta para cima e de repente a câmera começa a ficar mais travada e a gente começa a ter uma coisa um pouco mais suave, demorado um pouco para mostrar o olhar dela. Aí mostra o olhar dele e aí a gente fica acompanhando e depois mais o olhar dela de novo. Sabe, tipo, a coisa foi ficando calma, de um momento nervoso, de uma montagem de nervosa, para uma coisa calma até aproximar o máximo possível. Tipo, muito claramente uma ideia de namoro, né? Aí tem essa sequência que eles estão sentados na mesa, num momento meio sem saber, e aí corta para esse negócio dos fios de eletricidade passando. Eu acho isso de um brilhantismo. E corta para ele rindo, dele. Cara. Eu acho isso brilhante, porque aí você tem uma sequência de fios, aí pausa aí. Então, o que acontece? Você vê uma sequência de cortes deles sentando na cadeira, deles sentando no chão, desculpa. Depois, toda uma montagem deles conversando, e o áudio é muito legal, deles rindo e comendo, e barulho e tal. Aí depois você tem uma sequência assim de, agora vamos estabelecer o casal. Então mostra ela grande, né, ela num wide, ele no wide. Ela num close, ele num close. Ela num extremo close, ele num extremo close. Aí mostra um wide deles dois juntos separados. Com uma passagem de tempo já, né? E é interessante esse corte. Muda o clima, porque muda a luz, né? Tipo, eles estão à noite com velas. Um wide parado, eles estão ali naquele momento de que a gente não sabe se eles vão transar, se eles vão beijar na boca, o que eles vão fazer. E a sequência como plateia bom, a próxima é óbvio que eu vou ver eles na cama. Sim, tipo, é o esperado. Sim. Só que corta para uma passagem de fios de eletricidade. Uma passagem de fios de eletricidade paralelos, correndo de um lado para o outro. Na sequência mostra o olho dele rindo. Já lembrando, né? Já lembrando de uma coisa que a gente não sabe, porque a gente não viu. A gente sabe. No fim, a gente sabe. Mas é isso. É tipo assim, é muito legal como ela resolve falar isso. Isso tudo pode estar na sua cabeça, né? Total. Tudo isso, na verdade, faz parte da sua intenção de enxergar esse personagem. Aí mostra ele rindo e depois mostra os fios se entrelaçando. Porque a sequência, depois do olho dele, é uma sequência de fios passando, de fios de eletricidade, só que misturado, repara aí. Como o primeiro fio é todo reto, sim, mostra o rosto dele, depois que corta de novo, são os fios entrelaçados. Porque vem pro casal e aí representa o casal de novo com os fios entrelaçados. Exato. É muito bom. E aí rola esse fade dele, né? Um cross. Daí a cena de sexo é muito bem filmada. Tipo, essa é uma cena de sexo muito bem filmada. Porque é uma descoberta do cara que é novo, que é um menino, né? Ficando, né, namorando e beijando uma mulher, né? Tipo, ela é bem mais velha, ela pelo menos é mais velha que ele, né? Ela tem uma atitude toda. E aí, tipo,
a forma como eles filmaram, né? Tipo, ele nervoso de mexer no sutiã dela. Enfim, é tudo muito bonito, é tudo muito suave. E a luz é legal, o cuidado, né? A fotografia, o tanto que a câmera angula um pouco mais para um, angula mais para outro. Tem esse detalhe também, se você for ver esse clipe aqui, você vai ver que ele tem esse ritmo, né? De jogar para um lado, jogar para o outro, ele com ela. Então isso é muito, muito bem feito, muito bem feito. E o que eu acho mais legal é que, tipo assim, a gente Quem fotografou? Você não falou lá no começo? Não lembro. O cinematographer é o Hugo Kowensky. Isso é uma coisa que acontecia muito no Brasil, né? Tipo, até a gente ter equipamentos, muitas vezes aqui, né? Isso eu conversei com o Marcos Ligock, que é um diretor de cinema, e ele, enfim, já está há bastante tempo nessa trilha, nessa vida, e ele me falou disso, que tipo, também já, enfim, todo mundo que sabe da história do cinema brasileiro sabe como é, que tem um determinado momento em que a gente não tinha condição de finalizar o filme todo no Brasil, né? Tipo, existia muita coisa de ir para fora. Isso aconteceu com a música também, né? Sim. Na década de 90, principalmente, né? 90 e tantos. Os discos tinham que ser masterizados nos Estados Unidos, ou editados ou lá, ou enfim, gravados muitas vezes, né? E demorou um tempo pra gente conseguir fazer tudo aqui. Então, esse filme tem muita gente de fora trabalhando na parte técnica dele. Não, mas bacana. E aí a fotografia é linda, enfim, realmente esse trecho que você selecionou, eu acho muito, muito bom. E eu gosto muito do lance deles, que ele se beija, é super apaixonado. Você vê uma coisa mais erótica, mas na sequência são eles rindo, sabe? Tipo, ela deitada no peito dele, eles rindo, se abraçando, tipo, é uma coisa muito tenra, né? Tipo, delicado, né? Feito com muito cuidado, e né? super quente, né? A cor, avermelhadaça, amarelaça, assim. E aí a gente troca pra uma lembrança dele. Então, ou seja, tudo que a gente viu... E aí volta mesmo o lance dos fios de novo, acontecem, né? E tudo que a gente viu, na verdade, eram lembranças da cabeça dele, entende? Tipo, isso é que é importante. A gente troca na cabeça. Só que aí o que acontece? Na sequência, vamos voltar aí pra 16 e 17. 16 e 17. Ele olhando pra fora da janela, é isso? Isso, ele tá olhando pra fora da janela com fone de ouvido clássico dos anos 90. Clássico, E aí, clássico. a gente corta pra uma sequência de fios de novo, e aí vai passando, ó, sabendo que são cortes de que a coisa tá mudando, ó. Então, tipo, as coisas estão... O tempo tá passando, ele tá voltando pra casa. Aí corta pra uma andorinha pra ele abrir a porta. Cara, para aí. Pra mim, não tem nada mais simbólico do que a gente ver um pássaro depois de ter visto uma sequência... Sim, de céu. De céu. E a gente vê um pássaro de porcelana preso numa parede. Que é a cena que vai mostrar que ele entra. E a primeira ação, que é assim que ele entra, da felicidade da andorinha, vê a expressão do ator, cara. Volta lá em 16 e 28 e repara, da andorinha pra atuação do Rodrigo Santoro. Solta lá, do dia 16 e 29, a andorinha, a gente vê ele entrando feliz e a gente vê ele mudando de rosto e fechando a porta. Tipo, isso, cara, é de uma delicadeza, de contar a história de uma delicadeza que, assim... A transição, cara, né? A transição aqui é muito bem pensada, né? É muito sofisticada. Sério, tipo, isso aqui faz o Brasil tá, assim, à frente de qualquer Avengers desse daí que tá ganhando milhões e bilhões em bilheteria. Porque, assim, olha só o poder, cara, de contar a história desse jeito, né? Você tem uma sequência de imagens de céu, corta pra uma andorinha presa na parede, pro ator entrando, abrindo a porta rápido, e aí a câmera volta. E aí, imediatamente, você é jogado nos últimos... imediatamente você é jogado nos últimos 15 minutos do filme de novo, que é ele na casa, todos os problemas dele. Aquilo foi só um suspiro. E, na verdade, e o que eu quero chamar a atenção da montagem é que, na verdade, eles deixaram aquilo dentro da cabeça do personagem. Entende? É como se... É claro que aquilo aconteceu, mas aquela memória, aquilo que a gente viu, estava, na verdade, na cabeça dele, entende? Sim. A gente viu através da memória desse personagem. Então, assim, até essa história boa, a gente está vendo o lance da viagem pessoal desse cara. Então, é uma forma de montagem e uma forma de contar a história que é muito sofisticada. Muito. É muito interessante. E eu acho muito engraçado como esse filme todo tem uma câmera na mão, nervosa, sabe? A câmera anda e aperta. Mas tinha muito isso, né? Tinha isso aí. Isso sempre rolou, assim. Tanto que é o que você falou, essa coisa tanto clichê fotográfico, no sentido do frame, como essa coisa da operação, né, de estar ali. E, assim, e é uma câmera que é uma câmera na mão diferente de Cidade de Deus, por exemplo, né? É uma outra coisa. É quase que...
tem o zoom do Faustão, não tô falando que acontece isso aqui, mas é uma coisa de uma época de seguir, de olhar, ela é mais afobada, né? Eu acho que ela é mais... Eu sinto isso, pelo menos, assim. Uhum. Eu não entendo o que é o zoom do Faustão. Um chicote de câmera, como diz na TV, sabe que você tá ali, aquela coisa, rolou muito isso. Então, não sei se você lembra quando você morava aqui, que tinha um programa livre que virava a câmera, voltava... Tinha alguns movimentos, algumas coisas que eu acho que levaram um tempo para amadurecer. Tem as coisas de época e tem as coisas de fato, que é isso. Uma câmera na mão é uma câmera na mão. A gente no cinema brasileiro demorou... Quer dizer, não vou dizer que demorou muito porque a gente é novo na história, mas assim, em relação a lá fora, eu acho que a gente está muito mais próximo hoje, né? Quase com todo acesso a tudo que existe, mas nessa época, tanto conhecimento, e as pessoas que estavam aqui sabiam demais, mas ainda assim a gente tinha coisas que a gente... E não tinha verba também, não conseguia fazer. Sim. E não tinha verba também. Então, se a gente for falar de ADR, por exemplo, eu acho que num filme desse, chuto, posso estar errado, me corrijam aí se alguém tiver essa informação, mas não é nem essa questão, mas eu acho que assim, não ia ter grana para ADR, por exemplo, ou assim, dariam prioridade para outra coisa. Então, eu acho que nessa é que a gente aprende a fazer esse tipo de transição, dá mais valor, se empenha mais, estuda mais e traz coisas que às vezes a dificuldade faz superar, porque a gente tem um áudio que não é o melhor dos mundos, mas é tudo muito bem contado e isso nunca foi um problema para mim. Tanto que, por exemplo, nas cenas a irmã, por exemplo, é uma que tá sempre um pouco over pra mim, né? Nas falas. Sim, também sinto. Porque eu acho que também é o lance, talvez, aí entra o lance do técnico, né? Tipo, hoje é mais fácil fazer isso porque hoje você tem o ADR, você tem microfones um pouco melhores, mais fácil de entrar no frame. Então, antes você tinha que ter um take que tinha que tentar entender o que a atriz estava falando. Então, às vezes o posicionamento, o blocking não era tão abstrato, assim. Ah, não, sabe? Sim. Entende? Então, eu acho que às vezes a tecnologia pode também atrapalhar um pouco, digamos assim. Não que eu acho que esse filme tenha... Acho que esse filme é brilhante, ele é maravilhoso, mas a gente sente que ele está preso a um budget e está preso ao tempo. Né? Exato. Outra cena que eu queria chamar a atenção também, que é um detalhe de emendas, aí eu tô querendo falar da técnica de edição de você botar no in and out, né? Tipo, você estabelece qual é a última coisa que o público viu, qual é a próxima coisa que o público vai ver, né? E essa sequência para mostrar que o tempo vai passar. Como que eu faço isso? Então aqui tem uma técnica que eu acho interessante e chama atenção. É lá nessa minutagem de 21 minutos e 55 segundos. Aí a gente vê ele correndo, né? Tipo, os médicos estão levando. E aí a câmera para isso acontecer. E aí na sequência entra o cara cortando o frame, corta pro pai, virando as costas. E quando o pai vai terminar a ação dele, olha pro lado da bancada, corta pra porta abrindo. E aí entra o cara pra tirar enfim, fazer a medicação. Pausa aí. Tipo, o que acontece nessas três coisas? É uma forma de mostrar que a violência contra esse garoto, contra a violência desse... Né, o bicho de 7 cabeças, que é... O pai descobre uma mínima droga na bolsa, na mochila do garoto, na jaqueta do garoto, e a vida do garoto se transforma num inferno, porque o pai é um conservador idiota. Ignorante, né? Enfim. E que não consegue ver além, né? E faz disso ser um bicho de 7 cabeças. Vira uma coisa tudo isso, né? Acaba com a vida de uma pessoa, né? Acabou com a vida do filho, vamos dizer assim. Que é a falta de diálogo, né? Então, assim... Por que eu acho essa cena icônica? Porque eu gosto muito de como o personagem do Luiz Miranda, né, que é o nome desse ator. Que é o enfermeiro. O enfermeiro, Luiz Miranda. Que Luiz Miranda cruza a cena, mas antes dele sair de cena, a gente corta pro pai calmo. E antes do pai também sair da porta, ou seja, a gente tá... São 2 passagens. A gente corta pro Luiz Miranda entrando na porta. E uma coisa que acontece muito nesse filme, nas escolhas, é que a câmera tá sempre parada e as coisas vão acontecer na frente dela. Então ele estabelece a câmera numa sala... Ou seja, na andorinha e o cara vai entrar, ou seja, na porta da enfermagem e o cara vai entrar, ou a câmera vira pra mostrar o que tá acontecendo. Ou o final de cena também, como essa que aconteceu agora, dela parar o corredor e ele continuar andando até sair de cena. Né? Exato. Sim. E isso também é uma forma de contar estabelecida como estética mesmo. Tipo, as coisas acontecem e a gente tá aqui vendo elas acontecerem. Então, isso se você for pensar em termos simbólicos, isso é uma forma brilhante de mostrar que a vida desse protagonista não passa pela mão dele, cara.
sabe? Tipo assim, não é ele que define as coisas que acontecem na vida dele. Ele é um personagem passivo. Tipo, todas as coisas acontecem nele, entende? Tipo, o frame é pensado de forma a deixar o personagem dentro desse espaço e os espaços acontecem para ele. Entende o que eu quero dizer? Sim. E até uma posição observadora também da gente entender o que está acontecendo e aí ter essa percepção dele neste lugar. Até ali, 20 e tantos poucos de filme, a gente não vê a visão do personagem. A gente está assistindo de fora o que está acontecendo com esse cara. Sim. Porque não é algo que acontece com a gente. Até o momento em que ele entra, de fato, num manicômio, numa coisa, e começa a tomar os remédios. E aí a gente começa a ter visão pessoal, digamos assim, tipo point of view, né? Tipo, a visão dele. E aí tem uma cena icônica, que é muito clara, que é a cena da porta, né? Tipo, ele abrindo a porta e o cara indo conversar com ele. Bota aí, 24 minutos e 52 e 53. Ele indo em direção à porta. Isso, solta aí, pode? Vamos lá, soltei. 2, 3, já, solta. A próxima cena que corta é um ponto de vista e o personagem entra no frame e fala com a câmera. E abre. E a gente entra no manicômio. Esse aqui é um cara, ponto isso ótimo. É brilhante, porque é a câmera que é a gente agora. Tipo, a câmera tá acompanhando o cara e ele tá mostrando as coisas do manicômio. Então, assim, é a vez que ele coloca. E aí depois a gente revela o garoto. Ok, pausa. É o primeiro Mas terço. Mas é uma forma aí, de né? mostrar que a gente agora é esse cara. Ou seja, agora, se você não comprou a história dele, já era, porque agora você é ele. Esse primeiro, vamos dizer primeiro terço, 25 minutos aí mais ou menos. Quer dizer, talvez não seja exatamente essa medida, mas é logo quando exatamente acontece isso. Depois de tudo que você viu, de como foi levado, olha onde você tá, né? Então, de uma forma de dizer assim, e é legal que você, depois que você entende isso, volta pra ele de novo pra você enxergá-lo naquele lugar. Então é muito legal essa troca também. Agora já era. Porque agora a gente já tá. E aí vão começar, a partir daí que começam as questões que tu dissesse, dos inserts, das coisas. Tipo, da câmera mostrar coisas. Né? Tem uma sequência muito legal nessa pequena, tipo, bem pouquinho mesmo. 25 minutos e 19 segundos. 25 minutos e 19 segundos. 25 e 19. Ok, Indolaci? E já. Você vai ver o cara, né? A gente revelou ele, e aí tem esse cara que mexe nele, que tá com cigarro, né? Repara nesse personagem que mexeu nele, que tá ali no cantinho. Esse cara fica parado, ó. Ele fica ali no frame, ele não sai. E aí a câmera continua nele, e a câmera vai até ele, cara. Para. Por que diabos? Por que diabos, cara? A gente é jogado nesse lugar. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu não entendi isso. Eu não entendia, porque pra mim me parecia muito estranho a gente não acompanhar o personagem principal. Sim. E até hoje é muito estranho, porque você tem um personagem que mexe no personagem principal, daí o personagem principal sai do frame e a câmera assume uma postura de primeira pessoa, de andar até um personagem pra te mostrar, olha só esse cara aqui. Mas é bem louco. Mas eu acho que essa coisa de continuar dando contexto, né? Do tempo inteiro tá te mostrando assim, ó, tudo bem, você entendeu, tá indo pra lá, mas olha o que tem aqui, olha quem tá aqui. Eu acho que isso é interessante, cara. Eu vejo assim. E o que eu acho, e assim, é por isso que eu trouxe esse filme, por isso eu fico muito empolgado falando, porque assim, por isso que eu também falei aquela coisa toda da narrativa, de linguagens no início. Porque pra mim, a partir de agora, o filme é uma obra audiovisual para além da história desse personagem. Tipo, agora a câmera assume uma postura de personagem dentro da história. A edição assume uma postura de linguagem dentro da história, além do personagem de fato na interpretação. Então, assim, agora, na verdade, a gente vai ter uma obra de arte, uma instalação em formato de filme. Porque agora os takes, os frames, as coisas vão precisar continuar a contar essa história de forma visual também, não só acompanhando um enredo que se discutiu até então, sabe? Sim, eu gosto muito dessa leitura que você está fazendo, porque é justamente isso, é quase que essa coisa de trazer o clipe. Você tem N formas, né, de fazer introduções e tal, em passagens de tempo, você tem, mas dessa forma mega artística, assim, porque eu acho que tem uma licença, tem uma poesia, na verdade. Isso. O tempo todo, assim. Então, acho que isso é muito bacana, como você falou. É como se você fosse jogado, ou de repente você se tocasse, tá dentro de uma instalação, com 1000 coisas acontecendo, quadro, coisa interativa, e tá tudo ao mesmo tempo, e um som rolando, e aí você troca de sala, e aí eu acho que isso é muito bacana nesse filme. Eu acho que ajuda muito a contar a história.
E tem todo esse lance de mostrar mesmo, né? Tipo, tem coisas que você é conduzido através das cenas, né? Tem aquela sequência que mostra depois do cigarro lá em 31 minutos, que o cara aperta um cigarro. E aí a câmera faz uma sequência de mostrar coisas dentro desse manicômio que não faz parte do personagem, né? Tipo, sim. Tipo, mostra um cara olhando pra câmera, sabe? Como talvez dando a impressão pro espectador é que, de fato, a equipe de cinema entrou num manicômio com e certeza. filmou pessoas que estavam lá, sabe? Tipo, a gente chega a questionar isso, sabe? Tipo, caraca, essas pessoas são de verdade, sabe? E tem um cara cantando e esse cara tá cantando que não tem nada a ver com a história do filme. É só um momento de mostrar como o filme... Aí, lógico, tem tudo a ver com a história do filme nesse sentido, né? Que, tipo, eu acho é o que personagem. foi... Isso, desculpa, mas eu acho que acabou de ver, passou o cara aqui tomando banho e tal. O do eu banho acho que também. isso aqui são imagens reais, hein, cara? Pode ser. Você tá levantando aí, eu posso estar enganado, mas eu ouvi isso na época, que aqui era um insert de imagens reais. Ou então é isso, se não foi, realmente mais uma vez aquele reforço de sai do lugar, mas só que ao mesmo tempo faz você entrar na real, assim, sabe? Se conectar com a história, com o peso da história. Eu acho esse filme, ele é brilhante, cara. Ele é brilhante, brilhante, brilhante mesmo. Tanto que quando volta pra cena na sequência, que já é a galera comendo e tal, eu particularmente sinto já uma diferença. Que já é uma atuação, né? Já talvez eu vá atuação. ver uma coisa ou outra ali, talvez até tenha isso a gente considerando, né? Que estamos aqui achando que tem um conteúdo, um footage de um lugar ali original, enfim, verdadeiro. Mas o cross disso, ele, partindo desse princípio, ele é nítido pra mim. Eu acho que eu sinto quando ele rola. Mas isso não muda em nada a história, que é aquilo que a gente falou. É tão bem argumentado, é tão bem montado, o time tão certinho, do meu ponto de vista, que quando vê você já tá no filme de novo e tipo, você teve ali um insight, uma viagem e voltou pra ele. Assim. Um outro detalhe também que eu queria chamar a atenção, que é também para o lance de montagem de personagem e também na sequência, que é em 38 minutos e 14 segundos. E deixa eu só explicar uma coisa antes. Ele acabou, para contextualizar, né? Ele acabou de receber a notícia do amigo do que é o choque, né? Do que acontece quando as pessoas não querem, enfim, seguir a norma, né? Então ele vai tomar choque e aí ele tá escutando, né? Ele acabou de escutar o cara chegando com um carrinho de ferro, fazendo um barulho no chão e tal. Então ele tá meio assim, caracas, é isso que vai acontecer? E talvez é agora que o personagem se deu conta de que o que ele tá passando é de verdade. E aí, na sequência, solta aí, 34 e 14, tá aí? Desculpa, 38 e 14. 38 e 14. Um dólar-si e já. A gente tá com a cara dele assim, caraca, ele tá engolindo seco, o que tá acontecendo? Aí corta pro preto, do preto desce pra uma revista com um anúncio de propaganda de um remédio. Aí mostra uma sequência de remédios pra depois revelar o médico tomando um uísque enquanto faz a medicação. Ou seja, absolutamente tudo errado. Tudo errado. Tipo, tudo errado. E aí a câmera vai atrás do médico, cruza e vai mostrar o que o médico, naquela clássica do que o médico tá vendo. Mas como o médico já tá drogado, porque ele acabou de tomar, você tem essa passagem que é brilhante, que é a imagem supostamente da tela, do vidro da janela do médico se transforma num quase caleidoscópio entre os pacientes e coisas que são distorcidas numa coisa de bebedeira em que a gente vê o médico meio que rindo, trocando a imagem. Cara, isso é de uma delicadeza e de uma coragem de parar um enredo, parar a história para mostrar uma viagem de droga do médico enquanto ele tá vendo um caleidoscópio através do vidro da janela dele, cara. Mas isso é uma crítica ali que eu pelo menos na minha, sei lá, infância, adolescência, ouvi muito isso, assim. Não, porque esses lugares, manicômio, e aí os médicos hoje em dia, tudo tomam uísque com remédio pesado, que eles sabem. Então isso sempre foi uma história que rondou, assim, pelo menos a minha criação, e acho que deve ter muita gente aí que talvez se identifique. E isso aqui acaba sendo mais uma coisa que reforça a história, não só sendo ali do personagem principal, é de todo o ecossistema, né? Todo o ecossistema, né?
Até porque, tipo assim, tem uma cena em que o médico atende o telefone e ele fala, é até um texto bem ruim, na verdade, em que ele fala, não, a gente precisa garantir essa boquinha do governo, uma coisa assim, tipo, ele chega a verbalizar o que o outro fala, porque, tipo assim, quando você estuda atuação, muita gente, os primeiros professores e professoras de atuação sempre te ensinam que você, quando vai atender telefone, vai falar com alguém que não existe, você tem que tentar evitar, obviamente, fazer a fala da pergunta da pessoa. E sim, você responder uma pergunta, porque você não conversa assim, né? Ah, você quer que eu vá embora? Ah, então eu vou embora. Né? Você só fala, então eu vou embora. E a plateia tem que deduzir que o cara falou que você vai embora. Só que isso é uma coisa já um pouco mais trabalhada, digamos assim. E nesse filme tem uma fala bem assim, mais ou menos, do ator que faz o médico, que ele tá literalmente falando isso. Ele, tipo, a gente tem que garantir essa boquinha do governo e tal. Que, na verdade, para mostrar a hipocrisia, para mostrar que o médico não tá preocupado com saúde porcaria nenhuma, que ele é um baita de um hipócrita, e aí mostra a cena do remédio. Ou seja, para quem não pegou daquela cena, que vai pegar nessa, ou vai pegar naquela, mas você tem uma mostragem dessa história que tu disseste, que é tipo, para mostrar a hipocrisia do médico, somada com um delírio visual que não necessariamente corresponde à história do protagonista. Sim, porque não tem a ver com a história do protagonista. Sim. É meramente um delírio visual para mostrar o ambiente em que esse cara está. Porque não precisa, você pode tirar aquilo vamos supor, tirar essa cena daí, que a história do protagonista que a gente acompanha não muda. Ela é, mais do que reforçar a hipocrisia, ela é um delírio visual, como os fios que passam. Sim. Como a andorinha. Tipo, é só essa delicadeza. Para mim é uma coragem, porque é onde a plateia poderia parar de entender, sabe? Tipo assim, é uma forçada, tipo, olha, dá um tempo aqui que a gente vai deixar uma coisa meio maluca aqui rolando agora. Eu gosto, eu adoro. Eu acho que o filme podia ser todo só disso. Quando entra, assim, é maravilhoso, assim, não tem uma errada. Pra mim, assim, é tudo certo demais, é tudo no tempo perfeito. Acho muito legal isso, muito legal. Esse é talvez dos filmes que a gente já avaliou, pra mim, né, pessoalmente, é um dos que eu mais gosto todo, assim, tipo, tudo. Eu acho esse filme maravilhoso. Sim, eu lembro de ter visto e ter ficado com ele pra sempre na cabeça, obviamente, pelo tema, né, pela época que ele foi e tal. Como obra mesmo, como você falou, de coisa de se guardar e de repente muita gente tem na geração e eu também faço parte de ter visto, que é como citei aqui, o Cidade de Deus, o Tropa, depois, seja, aí todo o cinema que veio, mas esse aqui lá em 2000, cara, assim, tem coisas antes também, mas esse aqui eu acho que é um filme que ele vale por isso, assim, porque ele tem um valor muito grande, cara. Eu acho que ele, não só o que ele representa, mas essa coisa estética do que o cinema brasileiro estava fazendo nessa época, né? Aí tem a última, que talvez seja a cena mais icônica do filme e que, tipo, faz o filme ser muito famoso por aí afora. Que, para pessoas que não são brasileiras, quando eu cito esse filme, essa é uma cena que as pessoas falam, tipo, aquela tem a cena. Assim como a galinha no Cidade de Deus é uma grande cena icônica, essa é uma cena que eu acho bem icônica desse filme. Que tipo assim, caracas, a Laís tá de parabéns demais por estar com a mão nesse lugar, cara. Porque assim, é lá em 45:25, no nosso player aqui. Peraí. Pronto, Dolaci? Já. Tô lá. O cara louco, que é meio poeta, manda ele lá na parede e aí ele começa a esfregar a mão na parede, enquanto, ao mesmo tempo, você tem o Arnaldo Antunes falando a poesia do buraco do espelho está fechado, e não sei o que é uma poesia bem concretista, que é uma proposta bem concretista, estranha, da forma como faz poesia, com palavras soltas e que elas representam. E você vai ter, tipo, todos os clichês de coisas malucas de drogados, né? Tipo, crossfades, e aí, tipo, mega desfocado, e vai para um lado e vai para outro. E pensa que é uma proposição visual num filme que supostamente era para falar sobre drogas em realidade, né? Tipo, uma história real baseada num livro. Ou seja, chegar nessa proposição de mostrar não o personagem lendo, mas mostrar a letra da música que está sendo falada com palavras através da câmera, é novamente a câmera mostrando aquele personagem que estava fumando, sabe? Tipo, é novamente a câmera abandonando o protagonista e botando você no lugar do protagonista para você ler essas coisas, tal qual você estivesse lá dentro. E aí segue toda a poesia dele, todo esse momento, e aí vem essa sequência estranhíssima
das janelas dele, um recorte de montagem de colagem, quase como fotografias sendo colocadas. Belíssimo. Isso, cara, belíssimo. Isso não tem nenhuma relação com a estética de filme, né? Tipo, não parece que é uma história de filme. Tem fotos da mãe. Parece um documentário, cara. Exato. Eu acho brilhante. Assim, isso é genial. Beira a genialidade mesmo, assim. Tipo, é uma sequência de fotos, de produção, de cenas dos atores nas situações dos atores. Ok, para. Não, é muito legal você falar isso, porque a gente não montou a nossa tradicional pauta ali no Evernote e você anotou algumas coisas e eu ia falar uma ou outra. E você falou, pelo menos a minha cena, a que eu ia propor era essa, só que do ponto das fotografias. Porque realmente é maravilhoso. É que você, de fato, trouxe ainda de um ponto melhor ainda. O in aqui foi muito, muito mais interessante. Mas, cara, realmente aqui pra mim é o auge, assim. É o auge. Porque eu gosto muito dessa coisa gráfica quase que printada. E isso tá no subconsciente, assim, ou melhor, no inconsciente, de que, né, a documentação vem nesse olhar meio factoide, assim. Sabe? E traz para essa coisa da ligação familiar, do papel, da fotografia, da história. E aí a gente vai ficar aqui falando 1000 signos. Mas a forma que a gente já tá do meio, começando a ir pro final do filme, né? Pra segunda parte. E a gente coloca isso aqui, é onde a gente bota diria o fiel da balança, assim, não sei, mas é o lugar que vai fazer você começar a medir, dosar, julgar. Eu acho que aqui é uma informação muito importante que acontece no meio do filme, nessa coisa simbólica, e a montagem em si é muito chique. Pra mim é muito chique, porque toda essa coisa de você fazer, eu sou o cara que curto, assim, às vezes fazer uns efeitos e tal, e me passo. E é normal, faz parte do processo, né? Me passo no sentido de ser over ali, falar, putz, fiz muito aqui e tal. E às vezes é difícil ouvir uma crítica e fica aí o desabafo, mas é uma verdade, faz parte da construção da minha carreira, da minha linguagem, vamos dizer, do que... Isso pelo menos é a minha forma de entender isso. Agora, vendo isso aqui, eu falo, cara, aqui acertou muito. É muito legal, a trilha eu acho fantástica, adoro o Arnaldo e tudo que vem acontecendo ali, é essa coisa das fotografias até cortar de novo pro que é o filme. Sendo que você tá vendo o filme, é muito legal isso, acho... Que bom que a gente escolheu o mesmo lugar. É uma proposição de linguagem mesmo, né? Por isso que eu tava falando daquele discurso meio chato lá no início. Porque não, mas no fim faz todo das contas, sentido. Eu acho que esse é um filme que propõe uma linguagem cinematográfica diferente. Na parte filme, vamos dizer assim, ele é muito filme. Ele é muito filme, principalmente do que a gente fez aqui no Brasil do começo até aí, por exemplo. É muito o que você falou, é o takezão, ator, corta a fotografia, não tem muito mistério, não tem muito milagre para fazer no edit, mas ao mesmo tempo ele te faz viajar assim pra caramba e aí volta pra vida real, assim, que é o filme, na verdade. Que é uma vida real. Então, isso é muito legal, muito legal. Que dá a impressão, de novo, aquele tipo de filme que parece que ele nasceu na ilha, né? Tipo, o que a gente viu, ele só foi possível porque tem uma editora que entende de linguagem, de contar história, para além do material que ela também tem na mão, né? Tipo, sim. E eu chamo a atenção para uma coisa que se você for pensar em termos de tecnologia hoje, é muito simples isso, mas em 2000, né, assim, há 20 anos atrás, sim, né, sim. Pensar no poder de computação de 20 anos atrás. E aí lembra que um filme que saiu em 2000, ele foi feito em 97, 98, né, ele vai ser finalizado em 2000, né, porque não era também verba assim, desde 93, tipo... se bobear. Exato. E o projeto escrito talvez tenha sido de 1990. Né? A coisa era assim. Ele é um filme que acompanha muito bem em termos de colorização. Porque quando a gente está na casa dele, na vida dele, a gente está num ambiente cinza, as cores são azuladas e tal. Quando a gente está no momento que ele está na rua, já meio tentando se reabilitar, ele está corado, a cor da pele dele está mais clara, está mais avermelhada, tá mais viva, tem mais saturação, sabe? Tipo, se você for passando, você vai vendo que as fases desse personagem, de fato, acompanham o que ele, de fato, tá vivendo através das cores. O filme vai melhorando a cor até o final, né? E quando ele volta pra clínica, o clima é outro, mas volta mesmo tipo de cor mais sombria, uma coisa mais escura, desaturada, assim, desaturada, é isso que eu ia falar.
É muito legal, cara. Assim, eu curto demais esse filme. Eu acho que, no todo, trilha, os efeitos, a montagem, o texto, acho que é bacana, assim, ele fala com muita gente, assim, eu acho que passa a mensagem. O tempo do filme é um filme de 1h20, imagina a dificuldade de fazer, né? Esse filme, ele tem muita história para contar aqui. Ele deve ter tido, de repente, versões maiores e tal também, mas, de repente, para poder fazer o filme acontecer, vamos diminuir um pouco. Não sei, isso aqui eu tô falando por mim, mas eu gosto demais, cara. Gosto demais, fiquei feliz. Espero que esse aqui abra a porta aí para vários filmes nacionais. Na verdade, a gente tem a lista, né? Já temos a lista, mas nada... muito justo começar com esse aqui, cara, Bicho de Sete Cabeças. Fiquei muito feliz. Enfim, fui direcionando aqui para o final e nem sei se você tinha acabado de falar. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu já ia te dizer para você falar já ao final. Não, essa bola deixa eu só fazer uma coisinha eu devolvo aqui, então, para tipo você assim, sempre. Tá, então uma coisinha, então é isso. Eu acho que esse é um filme muito interessante em termos de linguagem, em termos de proposição de linguagem e, além de tudo, em termos de trabalho raiz, assim, sabe? O filme é muito honesto, é muito duro de assistir, né? Não só por causa da temática, mas porque as interpretações são muito próximas de um realismo naturalismo. Sim. É tudo muito mesclado com uma realidade real, assim. E ele é muito duro, né? Um filme que não é fácil. Sim, mas realmente, eu acho, sempre achei, desde a primeira vez que eu vi, um dos melhores filmes que eu já vi, um dos melhores filmes que o Brasil já fez, assim. Ele é muito bom. Ele é muito bom em vários aspectos. Então, na minha dica vai ser... Ainda estou me mantendo nesse esquema de tentar forçar a relação com a obra. Eu já fiz isso, eu acho que no Her, que é quando tem um artista que está envolvido musicalmente também no filme, e ele também tem discos, né? Então, esse seria o meu mote. Então, a minha dica é um disco. Na verdade, não seria só o disco, mas seria o Arnaldo Antunes, né? O compositor, músico, multi-instrumentista Arnaldo Antunes, né? Letrista, Arnaldo principalmente. Arnaldo é gênio. Eu gosto demais. Acho ele maravilhoso, mas eu queria indicar um dos discos que eu tenho muito carinho, que foi um dos primeiros discos que eu tive dele e eu comprei com o meu dinheiro, com a minha... eu decidi, foi um disco que eu quis ter. Não foi porque alguém me mostrou, não foi porque um colega meu me falou, foi porque eu comecei a ouvir coisas que ele fazia e aí eu cara, quem é esse cara separado do Titãs? O que ele tá fazendo separado lá nos anos 1990 e tantos? Então, o disco de 1997, chamado O Silêncio. É um álbum incrível, cara. Maravilhoso. Muito bem produzido, gravado de uma maneira maravilhosa. Cara, é um disco, assim, que bota um fone de ouvido, vai ouvir. É a primeira vez que eu tinha ouvido falar desse lance de coisa concretista, desse lance de sensorial, pra mim, né, em 97. Que você tem, para além... Eu sempre fui muito fã do rock progressivo, então eu tenho muito costume com essa coisa letárgica de ouvir uma música por muito tempo. Pink Floyd, que são, 20 minutos de um solo de teclado em um pad. E propor... tô muito acostumado com esse tipo de consumo. E foi a primeira vez que eu vi poesias sonoras, né? Não só a letra das músicas, mas a proposição da gravação, a proposição da composição da música. Pra mim, né? A primeira vez eu tinha 20 anos na época, 19, 17, enfim, não vou entregar a idade aqui, mas eu me impressionei muito com esse disco. Eu me lembro que ficou na minha cabeça, assim, caracas, o que esse cara fez? Que estranho, que diferente. E não é um disco fácil, na verdade. Não é um disco que as pessoas possam... eu vou ouvir aqui de bobeira, assim, sabe? Não é um disco de fundo, ele é um disco muito estranho, com músicas estranhas, quase ruins, quase esquisitas. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal de propor. Eu acho o Arnaldo Antunes, pra mim, é um cara muito autêntico, que tem proposições de músicas que são muito diferentes entre elas e entre a carreira dele, né? Porque ele tem fase que é tribalista, totalmente pop, de musiquinha de violão em volta da não sei se seria pop, né? Porque agora, tendo o Duca aqui, fica difícil eu falar alguma coisa musical que eu não fale bobagem. Para. Morro de medo. Mas, eu digo assim, é popular. Não seria concordo, pop. Concordo. Popular de fogueira, né? De violãozinho e tal. Até acho que o Tribalistas fez uma coisa diferente, que foi lançar um disco com as cifras
né, no encard. Sim. Isso eu achei, tipo, genial, jogada de marketing, porque todo mundo começou a tocar. Todo mundo começou a tocar e eles ficaram super famosos, né? Legal. E se você pegar o Silêncio e pegar o Arnaldo Antunes do Tribalistas, cara, é outra pessoa. Não, total, assim, o Arnaldo é outra pessoa. E isso é brilhante se você pensar em termos de artista. O cara faz, ele tá transando nos dois lados. Não, sabe? Tipo, total. Ele faz aquele tipo de som e esse tipo de som. E eu acho isso genial. Talvez o Tribalista seja mais fácil pra você que não conhece gostar. Talvez seja mais fácil, porque ele realmente foi feito pra ser assim. O Silêncio, ele não foi feito pra você gostar, ele foi feito pra você ouvir. Não sei se você vai gostar, mas eu super indico, cara, porque eu adoro esse disco. Enfim, é isso, minha dica. Não, eu acho uma belíssima dica. Eu vou até usar o próprio comentário que eu vou fazer aqui do Arnaldo, inclusive, porque assim, eu gosto muito do que você tá falando. Ele é um cara que pra muita gente aqui, talvez da nossa idade, como você falou, foi apresentado ali através do Titãs, a gente conheceu, cantando Sonífera Ilha, e de repente, assim, anos depois ele sai, e quando você vai ouvir, tem umas coisas... Ele sempre foi difícil para o ouvinte médio. E isso não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim, para aquelas músicas que descem mais fácil. O Arnaldo é tipo você num museu de um artista que você não conhece, de uma arte abstrata, para quem tá acostumado a ver uma paisagem, um realismo ali, enfim. Mais ou menos isso. Ou então, trazendo para uma linguagem musical, uma pessoa que ouve Lulu Santos e ouve Radiohead. E não tô comparando os artistas, mas o Arnaldo sempre teve essa dificuldade, porque ele traz essa coisa que não é tão popular da forma que faz a poesia. A poesia é popular, mas a forma que ele faz, ou faz mais, não é tão popular. A sonoridade é muito diferente. Então, o Tribalistas, como você falou, é Arnaldo pra caralho também, assim. Sabe? Eu acho que ele tem dentro de velha infância, ele tem muito Arnaldo ali. Mas ele tem esse outro lado, né? Inclusive, a gente até comentou que tem uma apresentação dele aqui que eu vi dele pro Sesc com Vitor Araújo, piano. Ele é um cara que ele é arte pura, assim. O que me comove ali é porque eu vejo e o cara quebra minha cabeça em pedaços, sabe? E eu acho que é muito instigante. E é muito legal você dar essa dica, porque quem me trouxe novamente, e inclusive para esse Arnaldo Antunes, é um jornalista amigo de infância, Vinícius Gonçalves, brinco, eu chamo ele sempre. E ele que me trouxe, cara, uma vez até fui até Itaipava, lá no Rio de Janeiro, frio, pra ver um show do Arnaldo, assim, coisas que a gente, assim, não sou o maior fã do mundo, mas eu admiro muito, né? Fã que eu digo no sentido de saber quando tocou, com quem tocou, não nesse sentido, mas do artista eu admiro demais. E tô trazendo isso tudo à tona porque eu vou fazer um jabá próprio. A minha dica aqui é o jabá de mim mesmo, que no fim é pra todos nós nos informar e ficar feliz, enfim, música também, acho que tá dentro do contexto. A gente tá lançando, ele e o Marcos Manfredini, que é um diretor de arte amigo, a gente tá lançando um podcast, lançou agora, chamado Pepitas Sonoras, que a gente vai atrás, né, daquilo que tá difícil, que tem que cavar, não necessariamente é um artista, né, que você não conheça, às vezes é uma música até daquele artista, enfim. É como a gente quer, como a gente comenta, como a gente fala aqui nos nossos grupos sobre os achados que a gente tem sobre música e artistas do mundo inteiro. Então, para não me estender, e a gente já falou bastante, @Pepitas Sonoras no Twitter, no Instagram, procura a gente, ouve o nosso podcast, galera aqui do Sala, e quem não é do Sala, que por algum motivo chegou nesse podcast, fica aí o convite, caiu por aqui, e é entusiasta da fotografia e caiu num podcast de edição, mas porque gosta de bicho de 7 cabeças, enfim, você tá no lugar certo, e acabo de convidá-la, inclusive convidá-la para ouvir o nosso mais novo podcast de música também, Pepitas Sonoras, e com certeza tem Arnaldos lá que a gente vai trazer para você. Bom, então é isso, gurizada. Obrigado a vocês que nos acompanharam, né? Valeu aí. A gente precisa que você também ajude a gente com a seguinte questão. Pega o nosso podcast, nosso episódio, mostra para algum amigo, uma amiga que de repente tá meio no caminho da edição, curte falar de filme, mas nunca viu esse tipo de análise de cinema, né? Que é, de fato, falar sobre o filme, né? Não numa perspectiva, enfim, técnica, digamos, como a gente fala no início, né? Nosso objetivo aqui é enaltecer o produto artístico e descobrir novas coisas, assim, analisando o produto artístico. Então, se você acha que essa é uma abordagem que vale a pena ser compartilhado com aquela pessoa que curte ouvir falar de cinema, mas sempre pelo viés do pop rock, do
sei lá, do Avengers, o Homem-Aranha, talvez seja o momento de mostrar, tipo, ó, tem uma galera que fala, tá ali, que talvez você goste. Se você não faz isso, se você não edita, mas conhece alguém que edita, indica. Isso, exato. Fala, eu não sei bem o que eles estão falando, mas eu curti. Exato. Então mostra a gente pros seus amigos, suas amigas, enfim, discute. E também lembrando que a gente tem redes sociais, né? A gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram. No Instagram a gente posta coisas sobre os bastidores, mas também algumas discussões do próprio conteúdo que a gente levanta aqui. Dá uma procurada, qualquer coisa que você precisa entrar em contato, entre em contato, @segundocorte.com, e também procura aqui nos comentários do Sala. Aqui embaixo normalmente vai ter todas as coisas pra você clicar pra ver, enfim, tá tudo aqui no fundo. E entre em contato, deixa a gente saber como você tá. Lembrando que a gente faz isso aqui porque a gente gosta, é claro, mas a gente também faz pra você, porque a gente quer que você goste e queira que a gente goste mais vezes. Então, pra isso, eu preciso que vocês também entrem em contato e digam o que vocês acharam. Se funciona, o que não funciona, como é que tá bom, se não tá bom, pra que lado vai, enfim. Use o podcast, que ele é seu. A gente faz isso pra vocês. Certo? Maravilha. Então é isso, gurizada. Um abraço. Valeu.